Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Reflexão de hoje para a lição de número 8, 19 de novembro de 2023. O assunto: missionários fazedores de tendas. O textuário da lição 8 diz: Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos capítulo 20, versículo 34. Verdade prática diz: é possível servir a Deus e aos outros por meio da sua profissão, onde quer que você vá. A leitura diária de hoje, segunda-feira, Atos capítulo 20, verso 34, 2 aos Coríntios capítulo 11, verso 9 ao 12, e 1 aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Paulo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Assim diz o texto sagrado. Atos capítulo 20, verso 34. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. 2 aos Coríntios capítulo 11, verso 9 ao 12. Diz o texto: porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Mas o que faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo em que se gloriam, sejam achados assim como nós. 1 aos Tessalonicenses capítulo 2, verso de número 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Meus queridos, o apóstolo Paulo dá um exemplo a todos os ministros de Deus. Ele que nunca visou riqueza, nem buscou enriquecer através do seu trabalho no Evangelho. Paulo, observamos que teve muitas oportunidades de acumular riquezas. Como apóstolo, tinha influência sobre os crentes e realizava, irmãos, milagres de curas. Além disso, os cristãos primitivos estavam dispostos a doar dinheiro e até propriedades aos líderes eclesiásticos de destaque para serem distribuídos aos necessitados. Se Paulo tivesse tirado vantagem de seus dons e da sua posição e da generosidade dos crentes, poderia ter tido uma vida abastada. Não fez porque o Espírito Santo dentro dele o orientava e porque amava o evangelho que pregava. Podemos observar que Paulo e seus auxiliares oferecem um exemplo de atitude espiritual que todos os missionários, evangelistas, pastores devem adotar ao pregar o evangelho. Como missionários, agiam como a mãe que tem crianças pequenas. Isto dá a entender que com grandes sacrifícios faziam um esforço especial para nutrir e proteger os novos convertidos e prover suas necessidades espirituais. Sua brandura subentende que não se portavam como pessoas importantes ou superiores. Os missionários tinham tanto anseio e amor aos Tessalonicenses, do texto de 1 aos Tessalonicenses 2, que estavam até dispostos a consumir a sua própria vida por eles. Dedicavam-se longas horas até o ponto de grande fadiga, a fim de lhes dar o Evangelho. Viviam de modo justo, irrepreensível diante dos Tessalonicenses
exortando-os e corrigindo-os como faria qualquer bom pai. Paulo poderia ter pedido apoio financeiro à igreja. O próprio Senhor Jesus ensinou que aqueles que ministram a palavra de Deus, eles devem ser sustentados pelas pessoas a quem ministram. Mas Paulo pensava que pedir apoio à igreja poderia ser uma atitude mal interpretada. Existiam muitos falsos ensinadores que esperavam ter grandes lucros por meio da pregação, até no tempo de Paulo. E Paulo não queria parecer com um deles. Ele se afastou completamente dos falsos ensinadores a fim de silenciar aqueles que reivindicavam fazer sozinhos a obra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos dê graça, como também aos missionários, para desenvolver uma obra poderosa e maravilhosa no campo missionário. A paz do Senhor.